Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira com o título Migalhas para os Cachorrinhos. Esse título nos parece um tanto, digamos que assim, pejorativo, né? O sentido de Jesus chamar uma mulher de cachorro. E como é que a gente pode entender isso aqui? De acordo com o texto em si, a gente nota que a maneira como ele chamou foi no diminutivo, né? Cachorrinho, e não cachorro em si. Essa expressão tem a ver mais com cachorros que são criados em casa do que cachorro de rua ou um cachorro que é jogado fora. É tanto que ela fala, ela enfatizando que era um cachorro de casa, quando ela evidencia o termo de que os cães comem da beira, aquele que cai dos seus donos. Então, seus donos demonstra que aquele cachorro não é um cachorro de rua, era um cachorrinho que estava de fato em casa e que os seus donos deixavam cair algo para com que comesse. Ou seja, era alguém que era próximo a ele. Quando Jesus chegou a dizer assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Jesus está falando de família. E embora aquela mulher fosse de Cirofenícia, uma mulher de uma terra totalmente pagã, ela ainda assim se sentia como uma filha de Deus. E Jesus a tratou como filha também. De maneira que ela poderia ficar suprida com qualquer coisa que fosse. Ela tinha uma filha que passava por situação de possessão e queria que Cristo viesse até a sua casa, ou melhor dizendo, queria que Cristo fizesse algo, não que fosse até a sua casa. E só para a gente encurtar aqui esse estudo. De tal forma, quando ela chega a descrever assim, mas os cães, eles comem das migalhas que caem da mesa. Ou seja, eu, que não sou uma filha de fato judia, estou disposto a ser suprida com a migalha que cair. Qualquer migalha que vier do Senhor, para mim, será super agradável, super bem-vindo. Eu receberei de muita alegria. É tanto que alguns estudiosos descrevem que Jesus então lhes deu as migalhas, entre aspas, quando ele não foi até aquela mulher, quando ele não a acompanhou e não foi até a sua casa, mas só com a sua palavra ela foi curada. E um ponto que merece consideração, Marcos não descreve que os discípulos que estavam com Jesus ali quiseram com que ela fosse embora. O texto sagrado, no capítulo 15, e o verso 20 e 23 diz assim, ó, Jesus não disse uma só palavra quando ela falou assim, a minha filha está terrivelmente possuída. Ele não falou nada em relação a isso. Então os discípulos insistiram com ele, mande-as embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse, mulher, eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Aí então ela se ajoelha diante dele, e ajoelhar-se é o sentido de adoração, demonstrando que ele, para ela, era o Senhor de sua vida. Eu estou adorando a você porque você é Deus para mim. Você, de fato, pode fazer algo na minha vida. E pasme com isso. Jesus faz com que aquela mulher passe por aquele suposto vexame para trazer uma mensagem para os discípulos. A fé que aquela mulher tinha, mesmo não sendo diante do redil judeu, era uma fé enobrecedora, coisa que os discípulos, infelizmente, demoraram muito para aprender. Porém, ao enobrecer a fé daquela mulher, ele faz com que aquela condição da sua filha seja de fato libertada. Ela enobrece a fé dela e descreve, né? Não vi em todo Israel tamanha fé. Ou o verso 28. Mulher, sua fé é grande, disse Jesus. Seu pedido será aceito. E no mesmo instante, a sua filha foi curada. Agora aqui vemos uma mensagem, uma reflexão. Nós não temos o direito de achar quem deve ser aceito por Deus e quem não deve. O que muitas vezes as pessoas falam, né, inclusive eu como adventista do sétimo dia, jamais satisfaço da fé de um presbiteriano, de um assembleano, de um batista, de um católico. Eu não tenho como fazer isso. Deus recebe a sua adoração lá, como recebe em qualquer outro lugar. Então eu tenho que entender o seguinte, a mulher tinha um conceito pagão, vivia em uma terra pagã, mas ela tinha crença no Deus verdadeiro. E foi essa fé que enobreceu o milagre de sua filha e a trouxe para perto de Cristo. E Jesus a tratou não como um cão de rua, mas como alguém próximo à família, como alguém que estava ali em intimidade. E aí a expressão mesa tem a ver com esse tipo de relação. Então, entendemos aqui que essas migalhas que caíam, ou seja, migalhas para os cachorros, tem a ver com as pequenas bênçãos que poderiam ser colocadas, entre aspas, mas que redundaram em grande recompensa para quem estava ali de fato sendo galardoado. A mesma coisa que aconteceu com aquele centurião romano. Senhor, olha, só uma palavra tua, a mesma palavra que foi dita, de fato acabou acontecendo. A palavra de Cristo tem poder. Creiamos, assim como essa mulher sirofenícia, e que ela nos traga a mensagem de advertência
para que a nossa fé seja muito mais do que simplesmente algo palpável. Ela creu em uma palavra e Cristo a recompensou por isso. Que Ele também faça a mesma coisa conosco, mas que a nossa fé seja desenvolvida, amadurecida, aperfeiçoada, para que Ele em nós realize as grandes coisas que precisamos com que Ele realize. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pela certeza da Tua atuação em nossa vida. Que possamos exercer fé suficiente para crermos em Ti, independente de qualquer coisa. Dá-nos a Tua bênção e um dia com a Tua paz, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em Sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.